paz do Senhor, Juventude de Cristo! Fique ligado, está começando Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta com mais um Conectados na Lição. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios a representante da Juventude de Cristo, Diaconisa Laiane Carvalho. Seja muito bem-vinda. E a lição de número 2 traz por título Jesus e a revelação do tabernáculo. E já quero dar boas-vindas ao nosso comentarista da lição, pastor César Rosa de Melo, lá em Brasília. Seja bem-vindo, pastor. E já vou fazer a pergunta para o senhor. Pastor, como podemos vislumbrar Jesus do tabernáculo? A paz do Senhor, nação Madureira, a paz do Senhor, Tianinha. E essa primeira pergunta já nos mostra o quanto o Antigo Testamento revelou acerca de Jesus. Quando nós vamos estudar o tabernáculo, nós vemos nos mínimos detalhes Deus querendo mostrar a excelência do seu poder e a revelação de Jesus Cristo. Algo bastante interessante nesse primeiro momento é percebermos o contraste que existe entre o deserto e toda aquela beleza que foi erigida, um monumento de milhões e milhões de dólares. Isso aqui já traz uma revelação muito grande para nós, porque a Bíblia diz, João vai dizer que Jesus, ele deixou a sua glória e tabernaculou entre nós. Vejamos bem que o texto que João usa, tabernacular, tem uma conexão muito grande com o tabernáculo. Por quê? Porque ele armou a sua tenda entre nós. Agora vejamos bem, o tabernáculo avaliado em milhões e milhões de dólares, feito no meio do nada, no meio do deserto, no meio de uma areia. Dentro de uma logística humana, ninguém investiria no deserto. E aqui já percebemos o grande amor de Deus, em que Jesus veio para habitar no meio dos seres humanos. Seres, conforme diz Paulo, filhos da desobediência, filhos da ira, e que já estavam mortos em pecados e delito. Mas Jesus veio e tabernaculou entre nós. Isso prova o grande amor de Deus para conosco e já começa aí a delinear o ministério do Senhor Jesus Cristo para resgatar a humanidade. Fora todos os outros utensílios do tabernáculo, os materiais usados, tais como o ouro, que revela a sua divindade, a sua realeza. Então, são muitos detalhes no Antigo Testamento, principalmente no tabernáculo, que vem revelar minúcias do ministério de Jesus, do seu ofício sacerdotal, do seu ofício remidor como sacrifício. Então, é muito importante nós olharmos e percebermos a beleza e a revelação de Deus no tabernáculo. Pastor César, por favor, explique o conceito de Jesus como sacerdote e cordeiro. Esta pergunta vai abordar Jesus em duas perspectivas. A perspectiva de um sacerdote e a perspectiva do cordeiro, aquele que seria o sacrifício perfeito. O escritor aos Hebreus, ao escrever a sua epístola, vai dizer que tudo era a sombra das coisas que estariam por vir. Pois bem, sabemos que o sacerdote tem como objetivo principal interceder pelo povo diante de Deus. E Jesus cumpriu muito mais do que isso. Porque Jesus não foi apenas o sumo sacerdote perfeito, Jesus também foi o cordeiro perfeito. Jesus foi o sacrifício pela humanidade perdida. No Antigo Testamento, todos os dias morriam animais. Sabe por quê? Porque a morte de um animal era apenas por um pecado. A morte de Jesus, ele cobre, ele redime todo o pecado da humanidade. Por isso, Jesus é o sacrifício perfeito. Por isso, Paulo vai dizer que ele é a nossa Páscoa. Por isso que a gente vai encontrar em diversos trechos que ele é a propiciação não somente pelos nossos pecados, mas pelo do mundo inteiro. E como sacerdote, o próprio escritor aos Hebreus vai dizer que ele entrou
de uma vez por todas, quebrando a parede da separação. Por quê? Para nos intermediar em um novo caminho. Hoje, esse sumo sacerdote, que é o nosso amado Jesus Cristo, ele intercede por nós diante de Deus e até mesmo com o seu Espírito, com gemidos inexprimíveis. Então, Jesus ele não é somente o Cordeiro Pascual, ele também é o sumo sacerdote, ele é o supremo sumo sacerdote. Porque no Antigo Testamento, os sacerdotes, embora eles foram escolhidos por Deus, tinham uma missão de ser santo, mas nenhum deles viviam sem pecado. Tanto é que no ritual, tinha um ritual da purificação do sacerdote. Mas Jesus, a Bíblia diz que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. A Bíblia também diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas. Ou seja, ele foi tentado, foi testado em tudo, mas em nenhum momento ele se quedou, em nenhum momento ele errou, e por isso ele está à direita de Deus, intercedendo por nós. E lembrando que a Editora Betel disponibiliza para você, jovem, o PIL, Plano de Incentivo à Leitura, um subsídio que certamente vai agregar os estudos da Palavra de Deus aí na sua casa. E nós estamos aqui com a representante da Juventude de Cristo, eu estou falando dela, Diaconisa Laiane Carvalho, seja muito bem-vinda. Lá, e o que o subsídio do PIL traz para a gente essa semana? A paz do Senhor, Tianinha, a paz do Senhor, Pastor César, a paz do Senhor, Juventude de Cristo. Estamos em mais um Conectados na Lição. E o PIL de hoje, o Programa de Incentivo à Leitura, traz por tema o local da presença de Deus. Gente, no Antigo Testamento, Deus deu a Moisés uma planta de como deveria ser feito o tabernáculo de Deus, aonde ele habitaria, o local da manifestação da sua presença. E o nosso Deus, ele é muito detalhista. Ele deu a planta, ele deu como seria por dentro, a ornamentação. Ele fez tudo perfeito e entregou o seu projeto a Moisés. Já no Novo Testamento, nós somos o tabernáculo de Deus. Nós somos o templo do Senhor. O Senhor habita dentro de nós. E glória a Deus por isso. O Senhor está aí, dentro de você. Você é a presença, você carrega a presença do Senhor. E olha só, se você quer saber um pouco mais sobre esse tema, acesse o nosso site da Editora Betel, www.editorabetel.com.br. Pastor César, a juventude quer saber qual é a conexão do lugar santíssimo com a adoração. Diaconisa Laiane, a paz do Senhor. Essa pergunta é muito interessante, porque vai falar sobre adoração. E hoje nós vemos essa explosão gospel, por assim dizer, as pessoas adorando, coreografias e várias outras coisas. E é necessário que nós venhamos ter uma visão bíblica a respeito de todo esse movimento que tem surgido na adoração. Pois bem, antigamente, nós sabemos pelas Escrituras que somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia adentrar no lugar santíssimo. Sabemos que na divisão do tabernáculo é o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Quando Jesus morre, na narrativa de Mateus e várias outras, vai deixar bem claro que quando ele expira na cruz do Calvário, a Bíblia vai dizer que o véu do templo se rasga de alto a baixo. E é impressionante percebemos que o véu é rasgado de alto a baixo, dizendo que não foi o homem que abriu esse acesso, foi Deus que abriu o seu acesso, o acesso à sua presença aos homens. É por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer com muita particularidade para nós entrarmos pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo seu véu. Isso é, pela sua carne. Outro texto que vai embasar muito o que Jesus fez é no diálogo de Jesus com aquela mulher no poço. E ele vai dizer, vai chegar a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então Jesus ele abre
a porta do acesso ao Pai. E hoje, quando eu e você adoramos, nos prostramos diante dele, nós temos a certeza que nós estamos diante da presença poderosa de Deus. Quantas vezes nós estamos sozinhos ou até mesmo na adoração em nossas igrejas e nós contemplamos a presença de Deus, nós sentimos a presença de Deus. Isso tudo é graça de Deus sobre a nossa vida. Aquilo que no Antigo Testamento era limitado a uma pessoa, agora Deus abriu a porta e todos aqueles que pela fé aceitam Jesus e entram em sua presença com um coração de adorador, hão de sentir a presença de Deus, hão de contemplar a formosura de Deus. Que Deus nos abençoe e que venhamos a cada dia mais estar adentrando no lugar santíssimo e sendo abençoado por Deus, adorando-o na beleza da sua santidade. Deus abençoe. Uau, conectou? Lembrando que a editora Betel disponibiliza para você, Juventude de Cristo, o livro Subsídio do Trimestre, com a temática Quem é Jesus?, escrito por nosso comentarista da lição, pastor César Rosa de Melo. Adquira já o seu exemplar em nossa loja virtual, editorabetel.com.br. ou em um desses telefones que estão aparecendo em sua tela. Bem, nós vamos ficando por aqui, mas semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta com mais um Conectados na Lição. A paz do Senhor!